Se for para isso, eu tô lascado, que eu não sei para enfeitar nem catatumba. Se for para enfeitar a cama da minha esposa, nem para enfeitar catatumba serve. Beleza, tem que ser bonito. Não vê as flores lá que enfeitam as catatumbas, que coroa de flor bonita? Qual a beleza que eu tenho para enfeitar a cama da minha esposa ou a minha casa como marido? Então, irmãos, quem casa, casa por causa disso. Essa parte que eu estou falando, alguém já disse que é 50% do casamento. Não é, meu. É 90%. Se os dois não tiverem mais prazer nisso aí, acabou. O que é casamento? É conjunção. É junção entre duas pessoas. Aí fica aí uma hipocrisia, posando de santarrão no púlpito, julgando as pessoas que não é casado, e às vezes o que é juntado é mais casado do que o próprio pastorzão. Que ele é mais juntado. O casamento dele é uma farsa, para enganar todo mundo. E está julgando os outros que, porque não fizeram uma cerimônia religiosa, mas têm muito mais comunhão do que ele com a sua esposa. Por essa razão que o apóstolo Paulo está falando. Quem és tu que julga teu irmão? Aí não pode fiar não, porque tá... E a dele? Aí tá tudo escondidinho lá, ninguém sabe, mas Deus sabe, irmãos. Se Deus sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, Ele tem o controle de tudo, imagina da minha vida pessoal em casa, mas a minha esposa. Digo, porém, isto, como que por permissão, preste atenção nessas coisas. Permissão e não mandamento. Porque queria, não é obrigado. O apóstolo Paulo não está obrigando ninguém. Versículo 6. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Vocês não são obrigados, não. Agora não é lei mais, não. Agora é graça. Não foi Paulo que morreu por vocês. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Tem texto aqui que ele vai falar que tem aqueles homens que são castrados por Deus. Na época dele tinha aqueles que eram castrados pelos reis. E tem aqueles que assim mesmo se castram. Abstém, por livre e espontânea vontade. Então ele era um desses. Paulo não tinha esposa, tá? E para quem não sabe, o celibato da Igreja Católica não veio de Pedro, porque Pedro tinha mulher. Olha quanta incoerência. Pedro tinha mulher e disse que foi o primeiro Papa. E Pedro tinha mulher. Jesus não curou a sogra de Pedro. Então, se você não lê a Bíblia, irmão, vai ser enganado aí pelos charlatões da religião. Não vai crer na Bíblia, vai crer no que eles ensinam erroneamente. Quem era celibato, quem teve celibatário foi Paulo. Paulo nunca casou, não. Aí ele mostra aqui pra gente que é bem melhor ser solteiro do que ser casado, para cuidar das coisas do Senhor. Ele está dizendo pela experiência dele, não porque Deus mandou. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu, solteiros. E tranquilo. Mas se não podem conter-se, se vai fornicar, se vai prostituir, se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, ficar aí com desejo, ficar aí desesperado. Tudo explicadinho, gente. Se lê com contexto, está tudo explicadinho. Mas as pessoas só lê o texto, não lê contexto. Todavia, aos casados mando eu. Mando não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. Segundo casamento. Aqui não é ele que está falando que é o Senhor. Ele está confirmando o que Jesus falou. Ele mesmo vai agradar? Vai agradar as pessoas? Não, irmãos. Vai me agradar? Não, irmãos.
Mas a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela me machuca eu e machuca você. Pô, eu aceito ou não aceito. Sou livre agora, mas a escolha é livre. Porém, entrar no céu é outra coisa. Lá, nós vamos ver vários textos aqui que não entra nada lá que contamine. E a fornicação vai contaminar, o adultério vai contaminar, então não entra. Ou se livra disso aí, ou... Então qual é o conselho dele aqui? Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que Jesus confirmou isso, né? Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou se reconcilie com o marido. Que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo, eu, não o Senhor. Ó, agora já não é o Senhor. Agora digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Casou há muitos anos. Agora um aceita Jesus e o outro não aceita. Agora é jogo desigual. Então não precisa deixar, não precisa largar. Olha aí. Se ela consente habitar com ele, se aceita ele como crente, ou se ele aceita ela como crente, não precisa separar. E se alguma mulher também tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Um conselho de Paulo, não do Senhor. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por quê? Nasceu de um imundo com uma serva de Deus. Os filhos não vão pegar isso. Por quê? Porque é individual agora. Os filhos não levam mais o pecado dos pais e nem os pais levam os pecados dos filhos. Agora é todo mundo livre. Jesus morreu por todos. O filho que nasceu de um pai crente com uma mulher não crente, é ele que vai decidir se ele vai querer ser crente ou não. Se ele vai obedecer a palavra ou não. Então não tem problema nenhum. Fica do jeito que está. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Se não quiser viver com a mulher crente, aí a separação. Aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito. Olha aí, se um crê e o outro não crê, não está obrigado a viver juntos. A servidão. Não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz entre a família. Se não há paz, não tem jeito, irmãos. Onde um não quer, dois não briga. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará a sua mulher? Então, como é que salva o outro? Pela influência, pelo exemplo. Pelo exemplo, o outro resolve decidir também servir a Jesus ou não. Mas como sabe-se se isso vai acontecer? Então, se o marido quer ir embora, deixa ir. Se a mulher quer ir embora, deixa ir. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, olha o texto de Jesus. Não é digno de mim, o apóstolo Paulo está confirmando o que Jesus disse. Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor lhe chamou. É o que ordeno em todas as igrejas que ele fundava. É alguém chamado estando circuncidado? Não precisa. É um judeu circuncidado? Não tem problema. Circuncisão não tem problema. Estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não foi circuncidado? Não se circuncide, não precisa circuncidar. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus, aquilo que Deus manda. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, é escravo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto espiritualmente. É liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é, agora de Cristo.
Fostes comprado